Faço parte do Centro Paulo Freire e estive ajudando, contribuindo na organização desse colóquio que aqui estamos, com essa festa. Eu digo que o colóquio é uma festa pedagógica, onde todos nós aprendemos, trazemos um pouco, trocamos com o outro e é uma grande partilha. Bom, e tenho a honra de coordenar uma cátedra Paulo Freire, que é a Cátedra Paulo Freire da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E hoje pela manhã estávamos lá, comemorando os 6 anos de criação da nossa cátedra, onde tivemos o lançamento de 2 obras, que eu vou deixar aqui depois se vocês quiserem dar uma olhadinha nelas. Então, essa obra, boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas. Então, essa mesa nos convida a pensar sobre a necessária superação de uma crise que é socioambiental. E aí podemos nos perguntar, que crise é essa socioambiental e o que Paulo Freire tem a ver com isso? Paulo Freire falou em crise socioambiental? Não. Ele não falou em crise socioambiental, mas tudo que ele nos ensinou em relação a uma educação que liberta, a uma educação necessária para que os oprimidos de hoje não se tornem os opressores de amanhã, são conceitos, são ensinamentos necessários para a superação de uma crise socioambiental. Um mundo em que muitos dominam, poucos dominam muita coisa, né? Muito conhecimento, muitos bens, e vários dominam pouco conhecimento e poucos bens. Fica impossível de superar uma crise socioambiental e fica difícil de superar e de fortalecer os direitos humanos. Paulo Freire, em uma obra que se intitula A Sombra desta Mangueira, ele nos convida a amar as gentes. E ele diz que ele gostaria de ser lembrado como alguém que amou as plantas, os bichos, os lugares, as gentes no plural. Porque para ele, não importa de onde é a pessoa, de onde são as gentes, todas as gentes são igualmente importantes e todas precisam caminhar juntas para superarmos, aí sim trazemos aqui o link, a crise socioambiental e para que possamos fortalecer os direitos humanos. Então, para esta mesa, eu tenho a honra de... Cadê? Não quer passar. Pronto. Para esta mesa, eu tenho a satisfação de convidar para integrá-la o professor Saulo Ferreira Feitosa. Professor, por favor. Todas as pessoas que compõem essa mesa têm muitos atributos e um vasto currículo Lattes e currículo Vida. Entretanto, eu fiz questão de perguntar a cada um como eles gostariam de ser apresentados. Então, o professor Saulo, ele é professor da Universidade Federal de Pernambuco, centro acadêmico do Agreste, atualmente é coordenador do programa de pós-graduação em Educação Contemporânea, um programa que muito tem contribuído para o fortalecimento daquela região, professor. Seja muito bem-vindo. Gostaria de chamar a esta mesa também a professora Maria Inês Araújo. A professora, ela é professora da Universidade Federal do Sergipe. Ela aposentou, mas ela não aposenta nunca, mentira dela. Continua muito na ativa. Ela é professora do programa de pós-graduação em educação, eu diria que é uma das referências em educação ambiental aqui no nosso país, e lidera o GPASE e também a Sala Verde. Ela continua com esses 2 projetos bonitos lá na UFES. Gostaria de convidar a esta mesa o professor Aníbal Puialino. Professor Aníbal é professor doutor titular
da Universidade Estatal da Península de Santa Helena, no Equador. E aqui eu gostaria de registrar a presença de amigas equatorianas que aqui se encontram, que são igualmente da Universidade Estatal da Península de Santa Helena. Então, gostaria de registrar aqui a presença da professora Sara, decana, professora, muito bem-vinda, professora Ana, professora Eliana e professora Margot. Um gosto tê-las aqui. Podem sentar. E gostaria de apresentar para vocês a professora doutora Maria Angélica Mejia Cáceres, da Colômbia. Ela, infelizmente, não pôde estar presente, mas ela enviou um vídeo que gravou com muito carinho para nos brindar com seus ensinamentos sobre mudanças climáticas e a necessária atenção a essas mudanças climáticas e o que podemos fazer para freirear. Então, a professora Maria Angélica, ela é da Colômbia e atualmente ela está atuando como professora na França, na Universidade de Lyon 1, certo? Então, com essa mesa linda já composta, eu gostaria de convidar aquele que vem de mais longe, né, gente, para começar a nossa fala. Então, gostaria de convidar o professor Aníbal, para que fique à vontade, professor, para proferir a sua palestra. Pode proferir. Ok, muy buenas tardes con todos los presentes. En primer lugar, agradecer a la Universidad Federal Rural de Pernambuco por la invitación. En segundo lugar, agradecer también a la Universidad Estatal Península de Santa Helena por hacer posible mi estadía en este importante evento. Bueno, quisiera también confesar que soy un ferviente admirador del pensamiento pedagógico de Paulo Freire. Y esa es la razón, el motivo por el cual estoy presente aquí en este momento. Y en segundo lugar, reconocer que aquí, en este lugar, he visto cómo se hace una fiesta con emoción, con algarabía, cómo se celebra el pensamiento pedagógico de Paulo Freire, cosa que todavía en Ecuador, en la península de Santa Helena, no se ha hecho. Y creo que es una excelente idea para poder replicar el pensamiento de este insigne educador brasileño. Bueno, ¿cuál es el motivo de mi ponencia? Si puede ir pasando, por favor. Yo vengo a presentar un ensayo de un libro que, en primer lugar, cuando fui estudiante del Normal Superior Leonidas García en Ecuador, Guayaquil, me cambió la vida. Y le cambió la vida a 40 jóvenes de 17 años que recibíamos la clase de pedagogía. Este libro, digo, ¿por qué nos cambió la vida? Porque nos hizo tener otra visión de lo que es ser un verdadero maestro. No un maestro de cuatro paredes, sino un maestro comprometido con el cambio social, comprometido con la comunidad. Cuando muchos docentes hablaban de métodos, de técnicas, procesos, fuera de la realidad, no se comprendía. Pero cuando tuvimos la oportunidad de leer este libro, aprendimos a conocer la realidad, el contexto, la sociedad. Luego de 30 años, tuve la oportunidad de tener la cátedra de Pedagogía en la Universidad Península de Santa Helena, que también fue director de la carrera. Y esta experiencia está recogida en 5 años de trabajar con mis estudiantes en la asignatura en el primer semestre. Ese es el contexto donde se hace este análisis que lo he denominado Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire, reflexiones acerca de su pensamiento. Si podemos pasar. Bueno, como todo ensayo tiene una introducción, ¿sí? Vamos a ver en la primera parte de la introducción hacer referencia al marco teórico. El marco teórico, cuando nosotros tenemos el libro en nuestras manos, si puede pasar, lo que salta a la vista son dos conceptos muy importantes, ¿no? El concepto opresor y el concepto oprimido. El concepto opresor como el que tiene el poder y el oprimido es el que obedece al que tiene el poder. Y la frase célebre de Freire en este capítulo 1, que nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo,
los hombres nos liberamos en comunión o comunicación unos con otros. Es lo que aparece en el capítulo 1 del libro. Luego, cuando se hace el análisis del libro, por lo menos yo traigo aquí 4 ideas fuerzas, 4 ideas importantes, claves de este capítulo 1. En primer lugar, el proceso de liberación, opresor-oprimido, que realmente es una situación que cuando uno lee el texto, ya sea como estudiante o como profesor, le llama mucho la atención, ¿no? ¿Por qué opresor? ¿Por qué oprimido? Y de igual manera, esta es una antinomia, ¿no? Que en un momento dado también el que sale de su condición de oprimido puede llegar a ser opresor. Y Paulo Freire lo explica claramente en aquel capataz que en algún momento dado llega a tener el poder y puede actuar de la misma manera como actuaba el opresor. Paulo Freire también nos hace entender en este capítulo que el oprimido tiene miedo a su libertad. Después que se ha liberado, no sabe qué hacer con su libertad, de qué manera podrá utilizar su libertad. De igual forma, este capítulo 1 demuestra la relevancia del concepto de libertad como la oportunidad de poder tomar decisiones, de actuar de acuerdo a su propia convicción. Y por último, Freire hace hincapié en el nacimiento de un hombre nuevo, un hombre que está libre de ataduras, de prejuicios, de estigmas, de etiquetas, etc. Son las ideas fuerzas que con los estudiantes habíamos trabajado en este capítulo 1. ¿Sí? El capítulo 2, de los 4 capítulos que tiene el libro, Paulo Freire hace referencia a la educación bancaria y al hombre como un ser inconcluso, inacabado, que todavía nunca termina precisamente de irse formando y que también debe estar consciente de su inconclusión. Como idea fuerza, en el capítulo 2 tenemos el tratamiento mercantil de la educación. Paulo Freire utiliza una metáfora del banco. Por lo general en los bancos se deposita y se retira dinero. Y esta es la metáfora de lo que hacen los educadores. Depositan el conocimiento y lo retiran en la época de exámenes. Una educación solamente que se limita a la transmisión del conocimiento. Una educación transmisionista, dogmática y acrítica, que fue lo que Paulo Freire siempre criticaba. Que tenemos que pasar del pensamiento ingenuo al pensamiento crítico, de que nuestros estudiantes tomen conciencia de su realidad. ¿Sí? Precisamente este capítulo 2 de Educación Bancaria hace referencia a que el estudiante es un receptor de conocimiento, solamente recibe conocimientos, acumula conocimientos que muchas veces no le sirven para la vida, sino para la simple reproducción o pasar o ser promovido de un nivel a otro. ¿Sí? Y de igual manera, en el contexto que Paulo Freire escribió su libro, eran más fuertes el problema de las clases dominantes contra las clases oprimidas. La opresión de parte de las clases sociales dominantes que realmente todavía, lamentablemente, en América Latina existe y Ecuador no es una excepción. El capítulo 3 llama la atención de 2 constructos muy importantes, dialogicidad y antidialogicidad. Y Paulo Freire dice que la dialogicidad es la esencia de la educación como práctica de la libertad. Es decir, la educación libertaria o libertadora tiene como fundamento el diálogo. ¿Sí? Que la relación entre obra y mundo, los temas generadores y el contenido programático de la educación. Yo creo que en este capítulo Paulo Freire ya va develando su metodología cuando habla de los temas generadores y del contenido programático. Es decir, trabajarlo desde la gente, para la gente, con la comunidad, y no lo que viene establecido desde un Ministerio de Educación, donde muchas veces se imponen contenidos que no tienen nada que ver con la realidad de las comunidades. Hablo en el contexto de Ecuador, península de Santa Elena, donde el 60% de nuestros estudiantes provienen de zonas rurales y que muchas veces, lamentablemente, no encajan en cuanto a su formación académica con un conocimiento muy tecnocratizado, con un conocimiento muy academicista. Y de igual manera aquí en este capítulo 3 deja entrever la investigación de los temas generadores y de su metodología. Ya leyendo el libro se sacan como idea fuerza la importancia del diálogo en el proceso educativo. Yo creo que todo maestro, todo educador tiene que hacer uso del diálogo y no simple y llanamente de la imposición de conocimientos.
y que la educación es un derecho. Y precisamente ese es el tema. Nosotros en la Constitución de la República del Ecuador, artículo 26, dice que la educación es un derecho de los seres humanos y un deber ineludible e inexcusable del Estado. En nuestro país se garantiza la educación básica, hasta el 10º año de educación básica. La educación como práctica de la libertad. Es decir, realmente se necesita que para poder salir de esta antinomia opresor-oprimido, tenemos que hacer uso de la educación como práctica de la libertad. Otro concepto que llama mucho la atención en este capítulo 3 es la importancia del amor como una virtud del hombre. Paulo Freire también habla de virtudes como solidaridad, como amor, como humildad, que se están perdiendo muchas veces en el ámbito académico. Se piensa que solamente es el contenido científico y trabajar la espalda de la sociedad, de lo que pasa en la comunidad. Y que la investigación permite entender la realidad en que viven los hombres, porque la investigación es para y por la gente que vive en la comunidad. Desde allí tiene que nacer, y precisamente Paulo Freire, al igual que Orlando Falsborda, son los creadores de la investigación, acción, participación. Por último, el capítulo 4 nuevamente retoma el tema de la antidialogicidad y la dialogicidad, pero ahora expresados como una teoría, ¿sí? Una acción antidialógica y sus características, y la teoría de la acción dialógica y sus características. En la siguiente diapositiva vemos que los constructos antidialogicidad y dialogicidad tienen también sus fundamentos teóricos, que Paulo Freire lo explica. La teoría de la acción antidialógica y la teoría de la acción dialógica. Esa es la manera de introducción del marco teórico que yo creo que todos ustedes en el contexto brasileño están muy familiarizados con este tema, pero en el contexto ecuatoriano, permítame decir con todo respeto, que dentro de la Universidad Península de Santa Elena, la única carrera de educación básica que promueve el pensamiento de Paulo Freire ha sido la asignatura de pedagogía. Y qué bien que nuestra decana el día de hoy manifieste que vamos a trabajar con la cátedra Paulo Freire, pero ya no solamente la carrera básica, sino la carrera de PINE, de inicial y todas las 7 carreras que tiene la universidad. Eso me parece fantástico. Bueno, ¿cuál fue el proceso metodológico para realizar el estudio del libro? Porque no es simple y llanamente que se entrega un libro al estudiante y luego queda ahí la reflexión como un acto personal y no un acto de socialización. Primero, la lectura individual del libro, ¿sí? Segundo, la mediación del docente a través de preguntas guías que vayan también facilitando la lectura del libro. Luego se hizo una realización del panel por capítulos. Cada capítulo íbamos haciendo un panel, ¿sí? Cuarto, realización de foros virtuales y diarios reflexivos. El diario reflexivo le permitió a los estudiantes hacer procesos de metacognición y tomar conciencia de su verdadero rol de maestros. Estoy hablando de estudiantes de una edad de 20 años promedio. Quinto, puesta en común y obtención de conclusiones. El sexto sería procesamiento de la información desde un enfoque cualitativo, hermenéutico e interpretativo. Bueno, y aquí viene la parte que es la parte vivencial con los estudiantes. Esto voy a explicar rápidamente. En la parte vivencial con los estudiantes, esto es lo que se pudo obtener a través de la investigación cualitativa, ya con nuestros alumnos. Porque yo pensaba como profesor, cuando leí el libro a los 17 años, ¿y qué efecto tenía ya después de 35 años? ¿Qué efecto tenía el libro? Si todavía las ideas de Paulo Freire estaban vigentes o ya estaban obsoletas para la época en la que estamos viviendo. Entonces vemos que los estudiantes lograron extrapolar los conceptos opresor y oprimido en los siguientes ámbitos. En el ámbito familiar, muchos estudiantes han tenido el rol de oprimidos cuando ha habido padres que han tenido reglas muy severas, sobre todo en el sector de la zona rural. Esposas que han tomado conciencia de su rol, de que ya no pueden ser esclavas de lo que el hombre dice, sino que realmente hacen prevalecer su derecho a expresarse, su derecho a opinar. En el ámbito educativo, hemos visto que los estudiantes han reflexionado de que el docente no debe asumir ningún rol de opresor. En el ámbito laboral, que muchos alumnos nuestros trabajan, son estudiantes que trabajan, se han dado cuenta del rol que ejerce el patrón, que ejerce el empleador contra ellos. Un rol de opresor, pagando sueldos bajos
o muchas veces en un maltrato y ellos asumiendo un rol de oprimido. En el ámbito político, también Ecuador, ustedes conocen realmente lo que pasa en el país, la corrupción, la forma como los políticos se han enriquecido, y eso también hace que los alumnos vayan extrapolando el concepto opresor y oprimido. Y a nivel del Estado, en las manifestaciones, cuando la gente sale a luchar, sale a protestar por el alza del combustible, por todo lo que está ocurriendo, el Estado los reprime con la fuerza policial y militar. En el capítulo 2, muchos estudiantes recuerdan haber recibido en algún momento de su vida este tipo de educación bancaria. ¿Se recuerdan cuando el docente llegaba y decía, chicos, voy a dictar, saquen el cuaderno, voy a dictar, el profesor era el poseedor de la verdad, del conocimiento, no había diálogo? Ellos lograron comprender eso, lograron asociar educación bancaria con su vivencia, con su trayectoria de vida. La poca participación en el proceso educativo, que solamente han sido alumnos receptores con muchos docentes, pero ha habido poca participación. Y algo que también llama la atención es la falta del pensamiento crítico. Solamente un pensamiento ingenuo, un pensamiento acrítico, dogmático, y terminan concluyendo los estudiantes y relacionando con la asignatura pedagogía que esta educación bancaria es propio del modelo pedagógico tradicional. En cuanto al capítulo 3, siguiente diapositiva, los alumnos han tomado conciencia de que el diálogo es la base de la educación liberadora. El currículo debe ser elaborado por y junto a la comunidad. Este es un problema que tiene Ecuador. En Ecuador simple y llanamente se elaboran los currículas y los aplican independientemente del contexto socioeconómico cultural que vive, que tiene determinada región. Entonces se requiere que los maestros vuelvan a elaborar el currículo comunitario, tomando las ideas de Paulo Freire, los ejes temáticos, las frases generadoras, la investigación, acción, participación, para que hagan un currículo adaptado a su realidad. En el contexto de la península de Santa Elena, la gente vive del turismo, vive del comercio y vive de actividades productivas. Se debe aplicar la investigación para conocer el pensamiento del hombre que le permite conocer la realidad que le rodea. El pensamiento del ser humano desde su propia participación a través de la investigación-acción. Ellos coinciden que el mejor método es la investigación-acción, participación. Finalmente, en el capítulo 4, y con esto voy culminando mi intervención, el diálogo sirve a la liberación y el antidiálogo a la opresión. Los opresores no dialogan, los opresores imponen, los opresores sancionan, los opresores ordenan. A los opresores no les interesa que el pueblo se eduque, no les interesa que haya masa crítica, no les interesa que el pueblo resuelva problemas, que tome decisiones, le interesa mantener el statu quo para que esto no cambie. Las características del diálogo son la colaboración, la unión, la organización y la síntesis cultural. Pero así también Paulo Freire devela una teoría de las características del antidiálogo: la colaboración, la conquista, la manipulación y la invasión cultural. Culmino con la conclusión. ¿A qué conclusión hemos llegado luego de 5 años analizando con los estudiantes que pasan por el primer semestre de la carrera de educación básica en la asignatura de pedagogía? Las ideas de Paulo Freire tienen plena vigencia en el siglo XXI, a pesar que se escribió en el siglo XX, puesto que las condiciones socioeconómicas, culturales, políticas y educativas de los pobres de América Latina no han mejorado significativamente. Muchísimas gracias por su atención. Professor, muito obrigada por uma fala tão forte, tão concisa, respeitando o nosso tempo, que coisa boa. Deixamos as nossas interferências e talvez algumas perguntas para o final. E de imediato passamos a fala para a professora Maria Inês Oliveira Araújo, para que ela possa dar sequência aqui ao nosso diálogo. Boa tarde a todos e a todas, né? É um prazer estar aqui falando de uma coisa que eu gosto. Eu escolhi falar sobre a educação ambiental, que é o que eu venho trabalhando e militando já há muito tempo. E quero agradecer, né, o convite da professora Mônica, da universidade, em me dar essa oportunidade de estar aqui com vocês. Cumprimentando também o professor Dr. Saulo, né, da mesa, e o professor Dr. Aníbal, que também compõe a mesa. E aí, então, vou começar, né, a minha fala.
quando Mônica passou o tema, né, eu fiquei, como é que a gente vai trabalhar uma questão da superação, né? Superação da crise socioambiental. Então, é uma coisa assim, bem difícil, até ela mesma falou aqui na abertura. Por quê? Porque a gente tem um modelo civilizatório que para a gente ir de encontro a essa formação é muito difícil, porque já está, uma forma de ver o mundo está muito sedimentado. Então, como é que a gente pode mudar este pensamento coletivo? Como é que a gente pode mudar a forma de ver o mundo e a forma de se relacionar com o mundo? Né? Então, é nessa perspectiva que eu vejo que Paulo Freire contribui bastante, porque ele pensa na transformação social. E só por esta transformação é que a gente vai conseguir avançar. Eu não tenho, a minha fala não vai no sentido de superar, mas de enfrentar essas questões. Né? Então, quando eu falo na educação, né? Então, quem é que pode mudar isso? É a educação. Que educação é essa? Né? Que educação que até então se tinha educação, e a gente tem, mas é uma educação que não está dentro do contexto dessa sociedade. Então, como é que em alguns casos, a gente trabalha mais o processo educativo para uma cultura externa ao meio em que nós vivemos. Então, nós vamos trabalhar um processo educativo que tenha como centro o meio ambiente em que nós vivemos. Essa terminologia meio ambiente foi muito questionada durante um tempo. Nós passamos a adotar o conceito de ambiente, porque quando a gente fala em ambiente, a gente não separa, a gente coloca tudo. Então, o que é o ambiente? São seres vivos, a parte geodésica, as relações culturais, já que está se falando de homem, o homem é um ser social, então tudo que se refere a ele, aí a gente tem que levar em consideração. Então, que educação a gente pode trazer, né, neste diálogo, né, que mais tarde provavelmente vocês vão fazer algumas perguntas. Então, que educação a gente tem que trazer para superar ou enfrentar a crise socioambiental? Então, aí, Mônica, já pode ir. Então, contribuições para o pensamento de Paulo Freire para a superação da crise, né? Então, vamos lá. Aí a minha pergunta, como é possível enfrentar a crise socioambiental? Já falei, pela educação. Aqui a educação é essa. Então, eu defendo, né, como eu já falei, eu defendo a educação ambiental. Então, qual é a educação ambiental? Existem várias formas de se pensar a educação ambiental. Existe uma forma de pensar a educação ambiental como preservar o ambiente. Como que eu vou preservar o ambiente se eu preciso dele para sobreviver? Eu tiro o meu sustento dele, então eu não posso preservar ele todinho, senão eu morreria. Então, eu não posso pensar em preservar todo o ambiente para alcançar uma superação. Aí vem a questão da conservação. Então, uma educação ambiental que visa a conservação desse ambiente. E o que é isso? É aquela consciência ingênua que Paulo Freire fala, que você sabe que existe, mas você não faz nada. Né? Então, você fica... Né? E aí, o que a gente defende, o que a gente defende na Sala Verde, como eu trabalho com formação de professores na Sala Verde, trabalho no GPASE, que é um grupo de pesquisa e estudo em educação ambiental, que a gente defende é educação ambiental crítica. E aí tem tudo a ver com Paulo Freire. Né? Educação ambiental crítica, o que é educação ambiental? Então, a educação ambiental é um processo, é uma prática social, é um processo educativo que visa a conscientização, o conhecimento do ser humano
do meio onde ele é integrado. Viu o que eu falei? Integrado. Ele não vive nele. Ele não é uma coisa à parte. Ele faz parte desse meio. E por isso que ele deve cuidar, ele deve se relacionar, ele deve ter uma forma de pensar a sua relação ética com o ambiente. Vou ter que andar mais rápido, né? Senão eu estou com 10 slides aqui, senão não dá tempo. Então, quais são os princípios da educação ambiental? O primeiro princípio é o meio ambiente. E quem é este meio ambiente dentro do processo? É o conteúdo. Que conteúdo é esse? Tudo que a gente fala em sala de aula é meio ambiente. Eu não posso falar de algo que não está ali, de algo que não faz parte do dia a dia e do meio daquela criança ou daquele adulto. Né? Então, o meio ambiente tem todo esse tipo de relações. Né? Então, o Regota, ele fala assim, o que é o meio ambiente? Então, de uma maneira em que ele leva os aspectos sociais, políticos, econômicos, então, tudo que engloba um ser social, inclusive o meio que lhe dá o sustento, de onde ele vai retirar o seu sustento. Caráter interdisciplinar. Caráter interdisciplinar também, na minha visão, tem muito a ver com Paulo Freire. Porque ele parte da inter-relação entre as disciplinas. Então, trabalha-se o quê? A metodologia. Então, a metodologia é baseada em quê? É baseada no diálogo, é baseada do mesmo plano, né? Que o professor esteja no mesmo plano que o aluno na hora da discussão, né? Mas que, lógico, que o professor tem que ter mais conteúdo, tem que saber como introduzir as discussões, tem que saber como aproveitar o conhecimento que o aluno traz para ir em frente no seu processo de criticidade, de reflexão, né? E tem que saber ouvir. Não só o aluno tem que aprender a ouvir, como o professor também tem que aprender a ouvir. Aprender a ouvir para quê? Para refletir e intervir. Então, quando a gente trabalha na perspectiva da educação ambiental crítica, a gente trabalha na perspectiva de desenvolver a criticidade do aluno e a reflexão. Ele vai entender o ambiente não como algo estático, mas ele vai aprender a pensar. Rubem Alves diz isso. Se o professor bem soubesse, ele aprendia a ensinar o aluno a pensar. Ele levava o aluno a pensar. E Paulo Freire também faz isso. Né? Então, o conhecimento é um conhecimento contextualizado. Eu já pulei aqui minhas lâminas, viu? O conhecimento é um conhecimento contextualizado. Por quê? Porque é este contexto que vai levar à problematização, né, a compreensão da situação em que o aluno se encontra, em que o ser se encontra, que o adulto também se encontra, para que ele comece a pensar sobre aquilo, a refletir sobre aquilo e a evoluir a sua consciência. Sair da consciência ingênua para uma consciência crítica. Né? Então, aí quando a gente fala na educação ambiental, diz, então, eu já tenho um conteúdo que eu tenho que estudar, que eu tenho que aprender e que eu tenho que criticar e que eu não posso absorver este conteúdo, as definições, de maneira sem participar do processo de construção do conhecimento. Então, eu tenho que construir o conhecimento a partir de quê? A partir desse diálogo, das ideias que eu tinha, das ideias que vão sendo surgidas e que é problemática, que o problema vai sendo colocado em pauta e que aguce o aluno ou o adulto a construir um novo conhecimento. E nesta construção de um novo conhecimento, né, este conhecimento crítico, este conhecimento válido, né, é que vai fazer com que ele seja emancipado, que vai fazer com que ele se liberte, que ele consiga agir dentro do seu ambiente. Né? Agora, para que isso, né? Aí vem aqui a questão da sustentabilidade. Não poderia deixar de falar na sustentabilidade porque é o trabalho nosso e a nossa cátedra, né? Eu digo nossa porque começou com nós duas e
E a gente estava trabalhando na perspectiva de Paulo Freire e também dentro da Sala Verde, que é um lugar de se trabalhar com a educação ambiental. Então, sustentabilidade. Muita gente diz assim, mas por que você não trabalha com o desenvolvimento sustentável? Eu digo, porque para trabalhar com desenvolvimento sustentável, eu tenho que levar em consideração vários outros setores, como a vontade política, como a vontade industrial, então outras coisas que eu não tenho como intervir. Mas se eu trabalho a questão da sustentabilidade, eu trabalho o que a gente pode pensar e como que a gente pode agir para alcançar a sustentabilidade do ambiente. E aí, quando eu coloco em termos de sustentabilidade do ambiente, eu coloco também a redução da pobreza, da violência, porque tudo isso faz parte do ambiente que a gente vive. E para se estudar violência, para se estudar pobreza, para se estudar trabalho, emprego, a gente tem que ter uma visão mais ampla da coisa, tem que levar, tem que relacionar conceitos conceitos, né, e conhecimento, porque eu agora me enrolei, porque eu gosto muito de dizer assim, informação é aquilo que a gente passa, conhecimento é aquilo que a gente produz, né? Então, eu produzo conhecimento, então, eu tenho conhecimento produzido, eu passo para você. Na hora que eu passo para você, eu estou passando a informação. Mas na hora que você pega a minha informação e articula com o conhecimento, as informações que você tem e transforma aquilo em conhecimento, aí você adquiriu o conhecimento, né? Então, é importante na educação ambiental que a gente leve o aluno a construir esse conhecimento e esse conhecimento crítico, né? Então, vamos lá. Quanto tempo eu tenho? Porque, basicamente, aí já abre uma discussão. Então, por que eu considero a educação crítica como a educação que leva à consciência crítica do indivíduo? Por quê? Porque a educação é um ato político, né? Então, não existe educação que ela não seja política. Aí, lembrando novamente de Reigosa tirava brincadeira comigo, quando ele disse, não, você trabalha com educação ambiental crítica, política, ele diz, mas Inês, qual é a educação que não é política? Toda educação é política. Se eu não conseguir dialogar com a pessoa, e a pessoa rever o que eu estou dizendo, e contribuir, e mudar o seu pensamento, aquilo ali não é educação. Né? Aí cai naquilo que Paulo Freire fala. Eu vou depositar os conteúdos lá na cabecinha da pessoa e pronto, parou. Né? Então, não valeu de nada. Né? Então, eu lembro em outras falas, quando tem mais tempo, que a boca fica seca. Isso é questão da atenção. Aí, eu dizia assim, olha, é difícil. Tem uns 3 R's, eu acho que vocês já ouviram falar, em reduzir, reaproveitar e reciclar. Né? O que é que a gente mais faz? Reutilizar. E o que é que a gente mais faz? A primeira coisa é reciclar. Todo mundo falou em reciclar. É importante? É importante reciclar. Mas é importante por quê? Porque nós já temos uma quantidade de lixo muito produzido e é difícil a gente modificar de uma hora para outra o comportamento e a atitude do ser humano. Agora, qual é o R mais importante? É o primeiro, que é o último que a gente fala. Porque primeiro a gente recicla, depois a gente reaproveita, pega um saquinho de leite, né, e vai reaproveitando aquilo. Mas o reduzir, o que é reduzir? É uma mudança de comportamento. Né? E é esse tipo de mudança de comportamento que a gente só alcança quando a gente alcança a educação crítica. Quando a gente já alcança a conscientização de que, né, eu vou rejeitar isso aqui. Aí eu conto sempre essa situação. Eu cheguei, fui comprar um presente para um amigo, e era numa loja assim arrumada, que aí eles vieram, colocaram o presente dentro de um saquinho. Dentro desse saquinho, colocaram dentro de uma caixa, né? A caixinha durinha, bonitinha. Depois vieram com um papel, aquele papel seda. Depois vieram com papel de presente e botaram ainda num saco da loja. Muita embalagem.
Pergunte se eu, naquele momento, eu questionei. Não questionei. Estava bonito, eu ia levar um presente aquele, meu amigo ia ficar feliz porque ia pegar um presente tão arrumado, né? Mas qual seria a minha, uma pessoa consciente? Eu ia rejeitar. Eu disse, não, bota aí num saquinho bonitinho, baixa um saco e já está bom, né? Hoje eu já faço isso, né? Mas antes eu achava bonito. E eu acho muito difícil que as pessoas rejeitem, né, a embalagem. Tem muitas coisas já internalizadas que a gente continua fazendo. Essa é uma educação, né, uma educação crítica, uma educação que a gente precisa implementar, aquela que a gente vai rejeitar algumas coisas que não são importantes naquele momento, muito pelo contrário, elas vêm para acentuar a crise socioambiental. Então, já fugi também do que eu estava falando, mas vamos lá. Pronto. Como eu não disse, que eu já tinha pulado a lâmina, então agora aqui vem falar do conhecimento, né? Então, esse conhecimento que é importante, é um conhecimento que deve ser elaborado a partir desse diálogo, né? A partir dessa criticidade. Então, tá aí, eu queria dizer que eu fiz uma leitura de alguns textos que acompanham as ideias, né? Não está aqui exatamente igual, mas foi do livro de Ivo Dickman e de Sônia Carneiro, e tem um artigo da Cielo, né? Então, por isso que eu não coloquei a citação aqui, porque não está exatamente igual. A metodologia, né? Então, lembra que eu falei que a interdisciplinaridade entrava aqui? Então, o professor ele deve ser um professor que vise mesmo essa mudança. O professor ele não pode ser neutro. Ele tem, como fala, né? Se é um ato político, então não deve, nenhuma das partes deve ser neutra. Elas devem ter opinião. E falar. Então, diálogo entre educadores e educandos de uma maneira linear, achei a palavra agora, linear, né? Isso não quer dizer que um tem um conhecimento maior do que o outro, mas que eles estão dialogando e tendo confiança um no outro. Né? Na hora que o professor fala, ele não vai falar com a autoridade de quem sabe tudo, mas vai criar o espaço para que este aluno ele se sinta à vontade de perguntar, de participar, se sinta estimulado vou ser redundante, a construir o seu conhecimento e ser este conhecimento válido. Educar a partir da realidade espacial, social, histórica. Lembra que eu falei da questão dos aspectos, né? Então, o meio ambiente ele não está imerso a vários aspectos, então a gente tem que chamar a atenção daqueles aspectos que são importantes e que são determinantes para aquela situação. E aí entra a questão da contextualização, que eu também já falei anteriormente. Não, contextualizar não é você chegar e colocar o objeto dentro do contexto, mas não, é fazer as relações daquele objeto para que você entenda melhor o objeto que você está estudando, o conceito que você está estudando, a situação que você está estudando, né? E a problematização da realidade, que está dentro também da contextualização. E durante todo o processo, a gente não é aquilo de dizer assim, eu vou começar a minha aula problematizando, depois eu vou esquecer. Não, a todo momento eu tenho que ir retroalimentando aquele problema e que o conhecimento ele está sendo cada vez mais sendo formado um novo conhecimento e, consequentemente, um novo pensamento, né? E aí esse pensamento, que eu costumo dizer assim, que a educação ambiental ele tem como princípio também mudar o pensar, né? Fazer uma mudança de pensamento da sociedade. Ao mesmo tempo, né, fazer com que este indivíduo seja ativo a partir da sua conscientização. Estou terminando, viu? O conhecimento. O que foi? Estou mudando, estou voltando. Contextualização.
que aí eu considero também como uma estratégia pedagógica e que leva os fatores, como eu estou de maneira a considerar os fatores circundantes que afetam ou influenciam determinada situação, questão, conceito, informação. A conscientização ingênua, que vai passar, eu botei igual aqui porque eu não consegui fazer o tracinho, mas que era a setinha, que vai passar a conscientização crítica. E qual é o caminho? O caminho seria o professor, né, ser um agente político, né, ser aquele que vai provocar o diálogo com seus alunos, praticar a ação de esperançar, né? E quando eu comecei a preparar, eu disse assim, eu vou encher a bola, vou falar em esperançar. Aqui foi o que eu mais ouvi, foi esperançar. Ontem na abertura, a abertura foi linda, foi digna da gente aqui, né, de pensar, foi muito bonita, com mensagens maravilhosas, fortes, né, e que fez a gente repensar, fez a minha amiga chorar, né. Então, por quê? Porque trouxe muita coisa que a gente vê no dia a dia e que a gente sabe que precisa mudar e que essa mudança só vai ser possível com a educação. Aí, esperançar não é um ato contemplativo. Isso aí eu botei e deixei só para reforçar o que foi visto, o que eu tenho ouvido de ontem até hoje, isso, que não é um ato contemplativo. Né? A esperança, a gente tem que fazer alguma coisa. E a gente só vai fazer alguma coisa quando a gente toma consciência, quando a gente muda a forma de ver. Então, é nesse processo que a gente vai conseguir ou superar ou enfrentar. Não ficar esperando que a coisa aconteça, né? Mas que a gente faça, né? Que a gente busque mudar esse pensamento. Então, e é isso. Muito obrigada. Espero que tenha contribuído em alguma coisa. Podemos deixar a intervenção para o fim da mesa? Tem mais, são 4. Tem um vídeo de uma professora da Colômbia, que não pôde estar presente, que eu vou colocar agora, de 11 minutos. E temos ainda o professor Saulo também. Então, nesse momento, nós vamos colocar o vídeo da professora Maria Angélica, que, como eu expliquei, é uma professora da Colômbia, que trabalha com mudanças climáticas, e Paulo Freire, e ela, muito gentilmente, por não poder estar aqui, encaminhou um vídeo para nós, que tem exatamente 11 minutos, e eu vou projetá-lo, certo? Oi, bom dia, tudo bom? Eu sou Maria Angélica Neja, doutora em Educação em Ciências e Saúde da UFRJ. Obrigada, professora Mônica Araújo Folena, pelo convite a apresentar aqui. Eu vou falar sobre as necessidades dos professores e as lacunas do conhecimento na educação sobre mudanças climáticas. Na era da emergência climática, evitar desenvolver uma educação para a mudança climática. É importante considerar o tema na educação científica e, por isso, a Unesco reconhece a educação como esse fator essencial na resposta global à mudança climática, proporcionando uma educação centrada no conhecimento, nas habilidades, nos valores, nas competências. E, no entanto, embora a maioria dos professores reconheçam o valor de introduzir aos alunos a mudança climática, a gente pode constatar que não está incluída no currículo oficial em alguns países da América Latina, como Brasil e Colômbia. Além disso, alguns professores têm conhecimento limitado ou falta de confiança e apoio para ensiná-lo, embora o conhecimento sobre mudanças climáticas não seja necessariamente exigido pelas leis educacionais. A gente pode entender que existe uma demanda social e ambiental, pois estamos nessa emergência climática que a gente vê constantemente e que algumas regiões estão sendo mais afetadas que outras. Como Paulo Freire afirma,
quando vivimos a autenticidade requerida pela prática do ensino e da aprendizagem, engajamos-nos em uma experiência total, direcional, política, ideológica, epistemológica, pedagógica, estética e ética, na qual a beleza deve andar de mãos dadas com a decência e a seriedade. E as universidades, a gente vê que existem muitos movimentos sociais, como o movimento Fridays for Future e Clima Reality, que solicitam, né, ações para a mudança climática, uma educação sobre mudanças climáticas, e a gente encontra aqui no Brasil, recentemente no Rio de Janeiro, existe uma nova lei, 6060, de 2022, que foi aprovada, para incluir a educação sobre a mudança climática como um tema transversal no currículo das escolas municipais. E nesse contexto, a gente criou um curso online, dentro de uma pesquisa postdoctoral, sobre a mudança climática com uma perspectiva freiriana. Então, a gente chama o curso Situações Comunicativas e Educativas Freirianas para uma Educação para a Mudança Climática. E para desenhar esse curso, a gente fez uma pesquisa preparatória, fez uma revisão de literatura e análise de diretrizes de organizações multilaterais, como a Unesco. Depois disso, a gente teve 3 etapas, e a gente desenhou um curso e fez um curso piloto. E depois a reestruturação. Essa reestruturação, a gente se baseou nos conceitos freirianos ou nos termos de Deleuze, nos movimentos freirianos, e isso tornou a conexão com as abordagens freirianas mais explícitas. Organizamos o quadro conceptual, o que envolveu repensar as situações de comunicação para torná-las mais definidas, e em seguida o curso foi adaptado ao contexto latino-americano, porque no início foi somente, o curso piloto foi somente no Brasil, depois a gente abriu a nível latino-americano. A gente conduziu diferentes análises textuais dos dados recoletados, que foram através de questionário online, questionário inicial, questionário de inscrição, que sobre o que eu vou falar agora. E no desenvolvimento do curso a gente coletou outros dados através de diários, atividades e um questionário final. O curso teve a participação de 16 educadores da Guatemala, Costa Rica, Colômbia, Bolívia, Chile e Brasil. O que a gente encontrou? Então, sobre os que os professores querem, precisam e sabem sobre a mudança climática, os professores querem na educação sobre a mudança climática, e para analisar suas respostas, a gente se baseou nos verbos utilizados por eles em relação com o curso. Então, a gente viu que muitas das referências traziam conhecimento, habilidades e capacidades, e por isso a gente trouxe o marco referencial da taxonomia do Bloom para poder utilizar os verbos de ação e poder identificar os níveis de necessidade. Então, por exemplo, os professores estão interessados em temáticas como Paulo Freire, sensibilização ecológica, problemas ambientais, ética pedagógica e ambiental, mudança climática, educação ambiental, entre outras. Já em relação aos níveis da taxonomia de Bloom, a gente vê que os professores precisam de conhecimento, eles demandam estar preparados, melhorar, aprofundar, conhecer e possuir competências cognitivas em relação não somente à mudança climática, mas também a nível pedagógico, a nível de compreensão. A gente acha que eles querem aprender, ter e compreender informações tanto a nível pedagógico de conceitos da mudança climática, mas eles também querem aplicar, então eles querem adquirir habilidades para aplicar essas estratégias de ensino, produzir também, e na categoria de síntese, combinar essas estratégias de ensino para desenvolver, construir e compartilhar experiências. E uma última categoria, que é a avaliação, então eles querem criar soluções. Sobre o que os
pessoas precisam, a gente encontrou que eles querem compreender o que exatamente são as mudanças climáticas e o que está acontecendo, realizar intervenções pedagógicas e transformadoras na sala de aula, reconhecer a identidade cultural e territorial dos alunos e implementar a educação na mudança climática. Sobre entender exatamente o que é, a gente encontra que eles sentem que possuem lacunas nos seus conhecimentos e habilidades para poder ensinar. E segundo César Barry, os professores nunca aprenderam ciência das mudanças climáticas ou ciência do clima durante sua própria formação escolar e, como resultado, muitos têm uma compreensão insuficiente do conteúdo. Para intervenções pedagógicas transformadoras, a gente envolve adotar uma perspectiva freiriana na educação. Isso implica realizar um acto comprometido e ter habilidade para agir e refletir, ou como indica Folina, o que fazer, um conceito que faz parte do universo freiriano e nasce da busca do autor pela coerência na expressão, um conceito criado por Paulo Freire para referir a uma postura desejável de um eterno aprendiz por parte do educador, uma docência, um educador sempre disposto a aprender o que faz e com o próprio aprendiz, né? A gente achou sobre esse reconhecimento da identidade cultural e territorial. Então, como a gente pode compreender os valores culturais e essas representações culturais para poder dialogar com a ciência climática, né? A gente vê que os professores estão interessados em trazer essa perspectiva sociocultural e reconhecer os conhecimentos que as populações têm sobre o assunto. Para implementar a educação, a gente vê que eles utilizaram modalidades deonticas, então eles utilizam verbos como ter, poder, então eles sentem que é uma obrigação praticar a educação para a mudança climática para poder ter conhecimento, para poder ter realmente ações. E o que os professores sabem, a gente encontrou que existem confusões conceituais. Então, por exemplo, eles fazem sinônimo aquecimento, acham como sinônimo aquecimento global, mudança climática. Quando eles respondem, eles não utilizam afirmações fortes, mas utilizam asserções fracas. Então, eles falam para mim, eu acho, entendo. A gente também encontra outras problemáticas que eles confundem, confusão entre fatores climáticos, elementos que contribuem para mudanças climáticas, consequências e diferentes fenômenos. E essa confusão reflete a variedade de interpretações e entendimentos dos professores sobre os fenômenos associados, mostrando a complexidade e essa necessidade de clareza conceitual sobre o tema. A gente vê também que eles fazem confusão entre clima e tempo, eles trazem confusão entre diferentes fenômenos, então, como terremoto, e associam agora praticamente tudo à mudança climática. E não há uma claridade sobre os fenômenos também que a gente pode vivenciar, né, como resultado dessa mudança ao longo do tempo. Então, para finalizar, para uma educação eficaz sobre mudança climática, é fundamental que os professores tenham uma compreensão clara e precisa desses fenômenos, de como eles estão interconectados com o aquecimento global e outros aspectos das mudanças climáticas, e isso permite que eles transmitam informações precisas e ajudem aos alunos a desenvolver uma compreensão abrangente dos desafios e impactos das mudanças climáticas. Muito obrigada. Muito bem, professor Saulo. Fechando aqui as participações da mesa. Prazer tê-lo aqui, professor. Fique à vontade.
Uma boa tarde. Boa tarde mais uma vez, Mônica, Inês, Aníbal, cada uma e cada um. A gente se encontra aqui. A gente se encontra aqui para falar sobre Paulo Freire e falar sobre um tema que é tão atual, né? Que é essa questão dos desafios nossos para continuarmos vivendo no planeta. E Mônica falava no começo, Paulo Freire tratou disso, por que a gente vai trazer esse tema e vinculando o tema ao pensamento freiriano? E às vezes a gente diz, né, que a gente comenta que algumas pessoas insistem em fazer uma forçação de barra para vincular algum autor a uma determinada temática, a gente faz algumas críticas. E eu fiquei pensando na própria perspectiva do Paulo Freire, que por várias vezes ele nos disse que nós, seus seguidores, precisávamos fazer uma reinvenção do seu legado. Eu entendi que o propósito dessa mesa é isso, né? É fazer a reinvenção do legado do Paulo Freire num contexto dessas mudanças climáticas. Para mim foi muito interessante parar para visitar algumas obras de Paulo Freire, porque a gente, principalmente a gente aqui dessa região, Pernambuco, Alagoas, eu sou um alagoano que, graças a Deus, viveu muito tempo em Pernambuco, vivo há muito tempo em Pernambuco, e hoje eu estou com 61 anos, e já aos 17 anos a gente lia Paulo Freire, da militância dos grupos de jovens, né? Eu lembro dos movimentos aqui, dos altos e córregos de Casa Amarela, a gente estudando Paulo Freire com os moradores da periferia, discutindo a pedagogia do oprimido. Então, para nós ele faz parte do nosso imaginário, das nossas memórias aí adolescentes. Eu lembrei, inclusive, que nós ficamos num debate de um grupo de jovens, discutindo se o pensamento freiriano, a gente ia usar freiriano ou freiriano, e levamos horas. Depois um amigo nosso, que era muito culto, disse, deve usar com I porque Freire é átono. Eu nunca entendi isso. Mas aí desde então eu escrevo com I, escrevo com E, mas só para dizer como Paulo Freire sempre foi debatido. E aí eu pensei, a gente vai falar o quê nessa mesa? Aí eu lembrei que Paulo Freire nos fala do estar no mundo. E aí eu comecei a pensar, o que é estar no mundo para Paulo Freire e para nós que lemos Paulo Freire, no contexto em que a Palestina está sendo vítima de um genocídio, os povos palestinos estão sendo vítimas de um genocídio, o ambiente palestino está sendo destruído. Como agiria Paulo Freire? Qual seria o estar no mundo de Paulo Freire nesse contexto? Estar no mundo com o Brasil pegando fogo, a gente está vendo as queimadas constantemente. Estar no mundo com racismo ambiental. Então, o que nos interpela, Paulo Freire, sobre estar no mundo nesse momento? E aí, como eu vi depois que o professor Aníbal estaria na mesa, eu lembrei de toda a discussão da filosofia do bem viver, que se discute muito, mas se pratica pouco, né, professor? O professor mesmo já falou, por exemplo, em relação à educação, se discute muito a perspectiva do bem viver. E eu pensei estabelecer um diálogo entre o pensamento freiriano e a filosofia do bem viver. E para começar essa conversa, esse poema eu acho lindíssimo, porque é um poema de amor ao Recife, né? Ele sempre foi super apaixonado pelo Recife. E aí eu peguei um pequeno extrato do poema de Paulo Freire, que ele afirma, eu não consigo ler sem óculos não, aqui. Sou ainda o menino que teve fome, que teve dor, sem saber por quê. Só uma diferença existe entre o menino de ontem e o menino de hoje, que ainda sou. Se agora porque tive fome, se agora porque tive dor. As falas que me antecederam, o professor Aníbal, a professora Inês e a professora que falou através do vídeo, todos nós trouxemos essa consciência do hoje, né? Mesmo que permaneçamos espero que permaneçamos, né? Com nossa identidade também pueril, a gente hoje consegue ter consciência disso. E o que é ter consciência desse estar no mundo, num contexto das mudanças climáticas, que foi a abordagem feita ultimamente.
Então, eu fiz esse pequeno comentário aqui, que a citação desses versos, pensados do extenso corolário existencial em que se encerra o poema, não se deu por acaso, mas em decorrência da nossa percepção de quão tão bem eles traduzem os corpos marcados pelas histórias de vida expressas através do binômio opressão-libertação, opressor e oprimido, trabalhado aqui pelo professor Aníbal. A consciência pueril manifesta pelo menino de hoje, que agora sabe porque teve fome e porque sentiu dor, evidencia uma fragilidade libertária inerente à neotenia da espécie humana que, mesmo submetida às mais cruéis estruturas de opressão e dominação sistêmicas, mantém preservada a sua capacidade de poder pensar. E pensar bem, na acepção de Freire, é o passo decisivo para se iniciar um processo de libertação. E aí, a gente revisitando os textos de Paulo Freire, tem essa citação dele, uma afirmação belíssima, né? Que aí eu digo que e o menino conviveu, brincou e aprendeu com as árvores. Tornou-se conectivo, como ele mesmo dizia. E aí citando Freire, né? Me vejo então na casa mediana em que nasci, no Recife, rodeada de árvores. Algumas delas como se fossem gente, tal a intimidade entre nós. A sua sombra brincava, e em seus galhos mais dóceis, à minha altura, eu me experimentava em riscos menores que me preparavam para riscos e aventuras maiores. Então, era uma criança também das árvores, né? Também da natureza. E aqui eu trouxe uma atitude de Paulo Freire, percebendo a árvore como gente, como pessoa, e aqui eu fui buscar uma atitude de um indígena Minqui, que é lá do Mato Grosso. Eu trago essas questões para cá, essa experiência indígena, que eu sou indigenista há 40 anos, gente. Esse registro foi feito por uma companheira nossa, que faleceu há pouco tempo, ela observando a atitude de um indígena do povo Minqui, ela escreve o seguinte, e aqui eu escrevi que seria a atitude de Auajacuji, que é o nome do indígena, né? E assim descreve a Elizabeth Amarante. Auajacuji parece não ter pressa. Acerta uma machadada e para. Alisa o tronco, contempla lá em cima a copa da árvore e fala sozinho. Sozinho não. Conversa com a árvore e como que pede perdão de a estar matando. Mais 2 golpes e torna a acariciar, e torna a contemplar, e torna a conversar. Sua atitude se explica. A mata é sua morada e cada árvore tornou-se um ser amigo. Derruba por necessidade, porque o plantio da roça é a subsistência do seu povo. E eu fiquei pensando, como pode Paulo Freire, vivendo aqui em Recife, né, e o Auajacuji vivendo na floresta amazônica, terem a mesma atitude? Só se explica pela consciência de estar no mundo e de se deixar ter essa consciência de estar no mundo. Assim pensei eu ao lembrar dessa atitude do Auajacuji. E Paulo Freire diz mais o seguinte: daquele contexto, o do meu mundo imediato fazia parte, por outro lado, o universo da linguagem dos mais velhos, expressando as suas crenças, os seus gestos, os seus receios e os seus valores. Então, a participação dos mais velhos, dos anciãos, na formação, no processo de formação. Eu, quando era criança, ouvia muitos mais velhos falar da comadre Fulozinha, por exemplo, que a gente não precisava do IBAMA, porque a comadre Fulozinha cumpria essa função educativa. Então, quem estava na zona rural, assim como o Auajacuji, sabia que, se precisasse pegar um pau lá na mata para fazer o esteio de uma casa, primeiro tinha que negociar com a comadre Fulozinha. E aí se ouvia os mais velhos. E Paulo Freire diz que ouvia também os mais velhos, deve ter escutado muita história da comadre Fulozinha também. Assim como da perna cabeluda aqui em Recife, né? Eu já estava fora ele nesse tempo.
E aí, o indígena da Bolívia vai dizer mais ou menos o que Paulo Freire diz. Desde nossos pais e avós, sempre respeitamos a terra, a água, o ar e o fogo. Por isso somos povos que respeitamos nossa batata, a mandioca, o milho, nossas serras, nossos dias e noites, com todas as suas estrelas. Desde tempos imemoriais, costumamos falar com as nossas águas e respeitá-las com nosso sol e nossa lua, com os ventos e todos os animais e plantas de nossas terras. Outra forma de estar no mundo. E aí Paulo Freire vem e nos convoca. Urge que assumamos o dever de lutar pelos princípios éticos mais fundamentais, como do respeito à vida dos seres humanos, à vida dos outros animais, à vida dos pássaros, à vida dos rios e das florestas. Não creio na amorosidade entre homens e mulheres, se não nos tornamos capazes de amar o mundo. A ecologia ganha uma importância fundamental neste fim de século. Ela tem de estar presente em qualquer prática educativa de caráter radical, crítico ou libertador. E libertador também, né? E o que é que tudo isso tem a ver com o bem viver que os povos ameríndios nos trazem? E alguns países como o Equador e a Bolívia sistematizaram mais essas propostas filosóficas. Aqui no Brasil, em especial, o povo guarani também trabalha muito essa perspectiva do bem viver. Então, o bem viver é uma proposição ética, política e filosófica que tem como inspiração as filosofias ameríndias, mas que não se aplica apenas aos povos indígenas, aos povos originários. É uma proposição que nos leva a refletir sobre o nosso estar no mundo. E aqui eu trago algumas expressões dos povos Quechua e Aymara, como lá no Equador, com o Sumac Kazai, como na Bolívia, com o Suma Camanhana, e como no Brasil, com o Tecorá, que é o Naderrecó. Tecorá, que é do povo Guarani. Todas essas línguas, todas essas expressões, na tradução para o português, a gente vai traduzir como bem viver, que é essa filosofia de vida. O bem viver é possível quando o ser humano vive em comunidade com a natureza. Representa uma reunião fraternal entre a esfera da política e a esfera da economia. No bem viver, o valor do uso da mercadoria está acima do valor de troca. O dinheiro não é o mais importante. Viver bem significa buscar a vivência em comunidade, onde todos os integrantes se preocupam com todos. O mais importante não é o ser humano, como afirma o socialismo, nem o dinheiro, como postula o capitalismo, mas a vida com mais simplicidade possível, porque a centralidade é a natureza. Então a natureza ocupa a centralidade dessa filosofia. Viver bem significa dar prioridade aos direitos cósmicos antes mesmo dos direitos humanos. Ele não nega os direitos humanos, mas os direitos humanos fazem parte dos direitos cósmicos. É mais importante falar sobre os direitos da Mãe Terra do que sobre os direitos humanos, porque os humanos estão como parte desse todo do planeta. E nessa relação do bem viver, a ética predominante é a ética da reciprocidade. E o conceito de relações que o Paulo Freire trabalha, ele guarda uma relação direta com a ética da reciprocidade. O conceito de relações guarda em si, como veremos, conotações de pluralidade, de transcendência, de criticidade, de consequência e de temporalidade. Estar com o mundo resulta da sua abertura à realidade, que o faz ser o ente de relações que é. Então, mais uma citação de Paulo Freire, né, sobre esse estar no mundo de uma maneira relacional com todos os demais seres e todos fazendo parte
de um projeto de vida entre humanos e não humanos, entre os seres humanos e toda a natureza. Estar no mundo para nós, mulheres e homens, significa estar com ele e com os outros, agindo, falando, pensando, refletindo, meditando, buscando, inteligindo, comunicando, inteligido, sonhando e referindo sempre a um amanhã, comparando, valorando, decidindo, transgredindo princípios, encerrando-os, rompendo, optando, crendo ou fechado às crenças. O que não é possível é estar no mundo, com o mundo e com os outros, sem estar tocados por uma certa compreensão de nossa própria presença no mundo. Vale dizer, sem uma certa inteligência da história e de nosso papel nela. Então, o mestre Paulo Freire tem muito a nos dizer sobre a crise planetária e sobre a luta contra o racismo ambiental e por uma mudança de atitude diante das mudanças climáticas. Aprendemos com Freire que há múltiplas formas de estar no mundo. E aqui eu concluo com essa imagem, que é uma mulher do povo Auaguajá, que é do Maranhão, um povo indígena do Maranhão. E assim como o Auajacuji, que fala da questão da árvore, esse povo aqui é um povo de pouco contato. Então, se por acaso alguém caçando matou o animal, que seria mãe ou pai do animal menor, a pessoa se obriga a adotar esse animal e aí ele não pode mais ser caçado, ele passa a ser parte da família. Então, essa visão também dessa consciência, né, da vida em comunidade e com todos os seres. São essas minhas considerações a esse tema, gente. Muito bem. Então, acho que nesses momentos que estivemos aqui, nós aprendemos aqui um pouco com o professor Aníbal, o quanto ainda é importante e relevante que a gente continue estudando, né, o pensamento de Paulo Freire. E ele nos alerta também da atualidade desse pensamento, porque ainda não avançamos de forma significativa na redução das desigualdades sociais, ainda não avançamos em relação também às questões ambientais. E o professor Aníbal nos trouxe aqui uma forma de trabalhar com uma obra de Paulo Freire, que é a Pedagogia do Oprimido. Ele nos apresentou uma metodologia de como ele tem trabalhado com estudantes lá na Península de Santa Helena, que, como ele disse, tem muitos estudantes que são da área rural. A professora Inês nos trouxe essa reflexão da educação como um ato político e do quanto é importante que a gente caminhe no sentido de uma consciência crítica para mudar os nossos comportamentos, porque reciclar é relativamente tranquilo. Agora, reduzir toca mais fundo. Faz a gente lembrar naquela abertura do colóquio ontem, quando nós tínhamos aqueles jovens que falavam e gritavam fortemente, olhavam nos nossos olhos, nos convidando a pensar: ei, a escola pública existe, ei, a escola pública tem muita coisa para ser feita, né? Então, reciclar, muitas vezes o estudante sai da aula, ele bate até na porta do vizinho pedindo garrafa PET, porque a professora pediu para fazer florzinha, para fazer coisinhas assim, como se isso fosse grande coisa, né? O que nós precisamos fazer é mudar de comportamento, de reduzir, né? E teve um dos momentos muito lindos ontem na abertura, em que aqueles meninos e meninas pegaram alguns de nós pelas mãos e ficaram falando para a gente, assim, olhando no olho: é preciso que a gente se reconheça invejoso, caprichoso e tantas outras mazelas humanas, porque só reconhecendo essas coisas em nós é que a gente vai conseguir se despir delas.
Então, isso que a professora Inês trouxe para a gente como exemplo é um pouco disso. Dela perceber que aquele monte de papel utilizado para deixar um presente bonito não precisa daquilo. E aí a gente dizer, chega, não quero mais. Né? Isso é preciso que a gente consiga se despir e reconhecer isso, né, para mudar, para reduzir o consumo. Nós somos extremamente consumistas nesse mundo. Né? A gente tem fome de consumo. Às vezes a gente tem um celular maravilhoso, mas saiu um novo lançamento. Minha gente, o povo faz fila para comprar um telefone de determinada marca, que eu não vou dizer qual é, mas fazem fila para comprar o último lançamento daquilo que é caríssimo. Enquanto isso, nós temos pessoas passando fome no mundo. Bom, aí temos a fala da professora Maria Angélica, que eu tive o prazer de ser supervisora de pós-doutorado dela. Fui. E ela trabalhou com muita maestria um curso sobre mudanças climáticas, baseando, ancorando no pensamento freiriano, para dizer, olhe, a mudança climática precisa ser trazida para a discussão no seio da escola, da educação formal. Porque senão a gente negligencia e a gente acorda para isso só quando a gente vê na televisão que está pegando fogo no Brasil inteiro. Inclusive jornais internacionais só noticiam isso também. Brasil em chamas. Isso é capa de New York Times e outros tantos jornais famosos no mundo inteiro. E a Maria Angélica nos chama a atenção também que alguns lugares estão adotando, né, a mudança climática como um tema transversal para ser adotado no currículo. Né? E aí a gente pode pensar assim, poxa, às vezes a gente coloca uma coisa no currículo e não adianta muita coisa. Né? Mas também não colocar em lugar nenhum também fica difícil. Né? Porque o problema é que quando a gente pensa em currículo, né, é necessário que a gente compreenda que existe um currículo que está explícito, está posto, mas existe um currículo oculto, que é aquele currículo que só se efetiva, que só se materializa no chão da sala de aula. Né? Então, nós precisamos ter professores sensibilizados, professores bem formados, para que eles possam aí comprar esta ideia de que é importante trabalhar a mudança climática, de que é importante trabalhar sobre sustentabilidade. E aí nós finalizamos essa mesa com o professor Saulo, nos levando à reflexão de que nós precisamos pensar assim, o que significa estar no mundo, sabe, professor? Sua fala me fez pensar, o que significa estar no mundo? E aí, ele mesmo nos diz assim, existem várias formas de estar no mundo. E aí, qual é a nossa forma de estar no mundo? Qual é a de vocês? Qual é a nossa? Podemos ter várias. Mas qual é aquela que é ética e estética, como Freire nos convida a pensar, né? A ética e a estética no processo educativo. E estar no mundo, relacionando isso a bem viver, é pensar, professor, que a gente precisa mudar a chave. Penso eu, sabe? Mudar aquela chave. E essa imagem que o professor finalizou é bastante forte, não é? Porque ela nos convida a pensar assim, que nós somos natureza. Pelo menos me fez pensar nisso, né? Nós somos natureza, todos somos natureza. A natureza não está lá fora. A natureza está em nós. Nós somos natureza, essa flor é natureza, os animais são natureza, as árvores são natureza. E é necessário que nós consigamos respeitar a todas essas formas de vida para que a gente consiga caminhar. Porque quando a gente pensa, por exemplo, na hipótese Gaia, né, que diz assim que o planeta Terra ele é vivo, ele precisa de uma capacidade para minimamente se auto-eco-organizar. O problema é que nós somos tão ávidos por destruir, por ter, por ganhar, consumir, que nós não damos tempo mais para esse planeta se reorganizar e conseguir se reerguer. Só que pensar em estar no mundo e nesse bem viver é pensar que se a gente continuar fazendo isso, não vai ter planeta para a gente.
Eu gosto muito do Mauro Guimarães, que é um colega nosso que trabalha com educação ambiental também, que ele diz assim: não existe planeta B. Parece que a gente está acreditando numa coisa assim, se esse mundo se acabar, se esse planeta se acabar, a gente tem outro. Não tem. E aí eu acho lindo que o WhatsApp dele é exatamente escrito assim: não existe planeta B. Então, nós estamos acabando com a nossa própria vida, com a nossa qualidade de vida. As queimadas matam bichos no fogo, queimando vivos. Mas as queimadas também fazem as pessoas irem parar no hospital sem conseguir respirar. E daqui a pouco, as pessoas vão... Perfeito. Boa tarde, eu sou a Carla Albuquerque, sou professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Lá nós temos um grupo chamado GEASU, que é o Grupo de Educação Ambiental a partir do Sul, né? O que eu estava querendo compartilhar é que eu tenho estudantes indígenas que foram no encontro em Brasília. Todos ficaram muito mal, porque eles estavam acampados, né, próximo ao local, foram atendidos no hospital com intoxicação de fumaça, acabamos de falar com um agora, e o encontro foi interrompido. Eu queria compartilhar também aqui algumas reflexões, né? Saulo, você trouxe o conceito de transcendência, um dos princípios, né? Mas não é só transcendência, né? O bem viver, né, trabalha muito com imanência também, com a presentificação e a conexão, né? Paulo Freire também, né, trabalhava bastante com a questão da imanência, né? Eu senti um pouco assim vontade de dizer isso, embora a gente tenha essa percepção que a nossa coexistência são com seres visíveis e invisíveis, né? Temos que aprender com todos eles e elas, né? Mas acho que esse conceito de imanência é bem importante. Bom dia, não boa tarde. Desculpa, fiquei inibida e dei bom dia. Bom, eu sou Graça, sou psicóloga, apresentei uma oficina de manhã, contribuição da psicologia humanista e transpessoal para educadores do campo. E uma coisa na sua fala me remeteu que a gente trabalha com a psicologia holística, que é o contexto da integração do homem como mente, corpo e espiritualidade, né? E que há uma dissociação. Quando se fala de espiritualidade, todo mundo diz assim: é rezar, é meditar, é ser muito evangélico, é ser muito assim, não fazer nada errado. Não. Espiritualidade é reconhecer que Deus está em tudo, mesmo que você não queira, né? Espiritualidade não tem a ver com religião, como ciência não tem a ver com cientificismo, né? Espiritualidade tem a ver com atitude. E quando a gente fala em reutilizar, reciclar, que foi uma maneira meio caótica que a gente arranjou de vamos usar o plásticozinho aqui porque está sobrando demais, vamos isso, vamos aquilo, é viável, é importante, mas é o nível A da questão, é o nível primário demais da questão, né? Quando a gente fala em reduzir, a gente está falando em mudar o pensamento. Muita gente pergunta: por que você não come carne? Diz que eu gosto do boi. Eu não como carne de boi porque eu gosto do boi. Mas você come frango. Eu digo: ainda é um erro, porque o frango deveria, né? Mas aí a gente tem a questão de como alimentar todo mundo, se não tiver o frango, se não tiver a carne. E a gente entra por uma questão muito ampla, que não está em debate aqui.
Mas cada postura que eu tomo por exemplo, eu estava observando, eu vou comprar copinho de papelão, é mais caro do que o de plástico. Por quê? Não tem uma política pública para isso. Quando a gente vai comprar o copinho de papelão, ele é 4 vezes mais caro. O canudinho de papelão é 4 vezes mais caro. Tá legal, derruba a árvore, mas a gente não poderia plantar a árvore só para isso, né? Com as árvores que a gente tem só para reciclar, só com essa finalidade. E não precisar, você vai fazer uma festinha, você vai lá, o pratinho plástico é R$1,30. O pratinho de papelão é 5, 6, 7 reais. Então, eu estou falando de uma coisa que implica num pensamento coletivo muito amplo, numa reforma pessoal, política, estrutural muito ampla. Não adianta a gente dizer à criança assim, ai não, cuidado aí com o meio ambiente. O meio ambiente começa dentro da gente. Isso é meio ambiente, a minha postura é meio ambiente. Eu estar aqui é meio ambiente. O optar por ser freiriana é meio ambiente, né? Optar por ser bolsonarista é meio ambiente, para destruir, para derrubar. Então, cada atitude que a gente tem é fazer fogueira, né? Porque o bispo lá, 2 dias antes, postou lá, a justiça tirou, não devia ter tirado, postou lá, o Brasil vai queimar. Tinha que deixar esse miserável falando, o Brasil vai queimar, para todo mundo pegar ele, bater nele, prender ele, sei lá o que nele, né? Porque ele diz 2 dias antes, 2 dias depois, os caras começam a queimar tudo. Um bispo, que é emissário do demônio, né? Porque de Deus ele não é. Então, são inquietações minhas que eu quero compartilhar nessa questão da reflexão de reduzir, reaproveitar, reutilizar. Na minha casa, em qualquer lugar que você esteja, né? Quando eu vou comprar um queijo, eu digo, menina, não, querida, não precisa botar o plástico, não, né? Coloque num papel, tem papel, bota no papel. Então, você fica assim, é uma luta insana, você fica, sabe? Eu pus um negócio lá no lixo, meus vizinhos acham que eu sou louca, eu devo ser mesmo, né? Dizem assim, reciclador, quando você tirar as coisas, tem vizinho que não aceita. Eu já pedi os vizinhos para separar. Separe logo, é reciclável. Escreva lá no papel, é reciclável. O vizinho não separa. Aí ele vai separar, ele derruba, suja tudo. Eu digo, quando você for separar... Pois é, mas eles são as pessoas mais maravilhosas do mundo, que eles estão fazendo esse trabalho sem nenhum respeito. Que eles pegam, pelo menos ali, eles vão vender para uma indústria que vai reutilizar e etc. Eu acho os recicladores pessoas maravilhosas, eu amo eles, amo. Mas eu digo a ele, não precisa você jogar o lixo todo no chão, porque ele também precisa ser educado para isso, né? Então, a gente tem que fazer esse trabalho de formiguinha sim, onde você mora, vizinho achando doida. Minha vizinha, para que eu vou separar? Eu digo, meu amor, separe, porque o coitadinho lá que ganha dinheiro com isso, não precisa ficar mexendo no lixo, separando a latinha, e lave sua lata de leite, lave, já deixe tudo limpinho e entregue para ele. Essas são reflexões, são inquietações, são sofrimentos que eu tenho todo dia em existir num planeta que é tão perfeito, tão maravilhoso, que você joga uma sementinha no chão, ela brota sozinha, que a flor desabrocha na sua frente em qualquer pedacinho de chão e que a gente cuida tão pouco. Seria isso. Pessoal, em virtude do horário, né, porque nós tínhamos que ter finalizado essa mesa às 4, são 4h15, eu vou passar para os professores fazerem uma palavra final e finalizamos essa parte, tá bem? Então, professora Aníbal. Muchísimas gracias a todos por la cordial invitación y por su atención. Realmente nos vamos con el compromiso de seguir difundiendo las ideas de Paulo Freire en la Universidad Estatal Península de Santa Elena. En lo personal me voy muy emocionado saber que ustedes valoran muchísimo el pensamiento de Paulo Freire, que lo aplican, que para ustedes es una fiesta, es una algarabía y realmente eso es digno de imitarse. Muchísimas gracias. Professora Inês. Então, quero agradecer a presença de todos, né, e desejar que continuem aprendendo aqui no colóquio, né, que vai ter amanhã. E é isso. E vamos esperançar, né?
Também, gente, agradecer muito por essa possibilidade. Concordar com você, professora, essa questão dos seres invisíveis. Em muitas comunidades, eles fazem a cogestão dos territórios. Isso ajuda muito, né, a ter essa consciência. E eu sou professor no curso de medicina, o diálogo entre a área de saúde e de educação. Bom, e a gente trabalhando no cuidado em saúde, a gente trabalha com essas questões também, os itinerários terapêuticos aonde os seres invisíveis participam. E a gente faz muita interação também com práticas tradicionais indígenas. Então, gente, muito obrigado e até breve. Gente, nós agradecemos a todos, a todas que ficaram com a gente até esse horário. Nós aproveitamos para dizer que daqui a pouco vamos estar lançando esses livros. Um livro da Cátedra Paulo Freire com o Equador e também um outro livro sobre rodas de diálogos, que tem inclusive o encontro de Paulo Freire com agroecologia, com feminismo. Então, um abraço grande e sigamos freiriando. Boa tarde.